noite, graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos aqui da Igreja Presbiteriana de Cascadura, os que estão aqui, os que estão em suas casas assistindo pela internet, essa maravilha que ajuda a gente, mas às vezes atrapalha também. Mas no nosso caso agora tem ajudado bastante. Antes da gente começar, vamos baixar nossas cabeças, vamos falar um pouquinho com o Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos porque podemos estar aqui para compartilhar a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti. Eu te peço, Senhor, que não possa sair aqui nenhuma palavra que não venha de Ti, somente de Ti. Derrama o Teu Espírito sobre nós aqui, sobre cada pessoa que está assistindo em suas casas, Senhor. Fala aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa estar transformando as nossas vidas e que nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Nós te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final de mais uma série, a última mensagem dessa série sobre o caminho da cruz. A gente passou pela Páscoa, mês de abril, mês da Páscoa, a gente falou sobre o caminho da cruz, vimos que ele vence a morte, vimos que ele nunca é solitário, vimos que ele trata as nossas fragilidades, foi semana passada, e hoje a gente vai ver que ele faz isso tudo, mas ele exige de nós uma decisão. E quando a gente fala de caminho, isso é normal, a gente enxerga a nossa vida como uma jornada por um caminho. E nós estamos sempre diante de algum caminho, ou de mais de um caminho, e o que nós fazemos diante desse caminho? Nós precisamos decidir se nós entramos no caminho, se nós seguimos por outro caminho, o que nós fazemos diante desse caminho. Por isso que o caminho exige uma decisão. E a gente vai ver aqui o texto que a gente vai ler, e ele conta uma história de uma pessoa que tinha que tomar uma decisão. Na realidade, nessa história, tinham duas pessoas. Uma que já tinha a decisão tomada, e outra que tinha que tomar uma decisão que não sabia qual era a decisão que ia tomar. Vamos abrir o texto. Acho que vai estar projetado aqui, mas quem quiser pode abrir sua Bíblia, a gente vai ler na Nova Versão Internacional, João 18, é um texto um pouquinho extenso, tá? Mas a gente lê com calma, não tem problema. João 18, capítulo 18, versículo 28, e nós leremos até o versículo 16 do capítulo 19. Tá? Bom, eu vou ler, vocês acompanhem. Em seguida, de Caifás, Caifás era o sumo sacerdote, tá? Os judeus levaram Jesus para o pretório, que era o lugar onde o governador romano ficava, onde ele decidia as coisas, onde eram feitos os julgamentos. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório. Por quê? Porque era Páscoa e eles queriam comer a Páscoa e não queriam se contaminar entrando num local onde reinava o paganismo romano, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos, o governador romano, saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Este homem, Jesus. Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer, ou seja, que ele morreria na cruz. E só quem podia condenar alguém à morte na cruz eram os romanos. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez?
Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus, ou seja, o rei de vocês? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem, já todo batido, todo arrebentado. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. A sequência dessa história a gente conhece. Jesus foi levado para literalmente o caminho da cruz. Ele foi levando a cruz, Simão ajudou ele a levar a cruz até o monte que era feita a crucificação, que era fora dos muros da cidade, tá? Também para cumprir a profecia de que Jesus morreria fora de Jerusalém, e Jesus morre e ressuscita 3 dias depois. O importante é a gente entender que existia uma decisão diante de Pilatos. Ele tinha que decidir, e ele, na realidade, pelo texto que a gente leu aqui, ele não decidiu. Ele ficou entre o que o povo gritava e a vontade dele. Não que ele fosse bonzinho, tá? Ele não, o caso dele ali era outro. Ele, na realidade, ele tinha uma raiva enorme dos judeus, porque ele achava que os judeus atrapalhavam a ele. E aí é importante a gente lembrar que Roma dominava a Judéia, mas a Judéia tinha um rei, era um rei fantoche que se encarregava dos assuntos domésticos, mas que reinava, mas não governava. Quem governava de fato era o governador romano, que estava ali representando o imperador. E quando os judeus gritam para ele,
Primeiro ele tentou negociar, né? Não, eu vou bater nele, eu vou açoitar ele, dar uma chicotada nele, botei uma coroa de espinhos, os soldados bateram no rosto de Jesus. Olha, vocês ainda querem crucificar? Ele está todo batido, chega, suficiente. Não, a gente quer que ele seja crucificado. A negociação deu errado. Ele tinha que tomar a decisão de crucificar Jesus, e ele, o tempo inteiro, ele estava tentando não tomar essa decisão, até o momento que os judeus disseram para ele: olha, se você não crucificar Jesus, você não é amigo de César. E o César era o imperador romano, todos eles eram chamados de César, embora tivessem outros nomes. O César daquela época era Tibério César, que era um imperador extremamente... Foi um dos poucos que morreu... ele não morreu de morte natural, ele foi assassinado também. Era extremamente cruel e extremamente paranoico. Ele achava inimigo em tudo quanto era lugar. E se tivesse a suspeita de que alguém fosse inimigo dele, ele mandava matar. E o mandava matar era das formas mais cruéis possíveis. Tá? E, nessa hora, Pilatos ficou com medo, porque ele imaginou: se esses camaradas aqui que eu não gosto, que eles não gostam de mim, eles mandam uma comunicação para o imperador dizendo que eu deixei livre uma pessoa que se diz rei deles, o imperador vai vir em cima de mim. Então tá bom, já que eles querem, manda matar esse cara. Esse cara, Jesus, já tinha a decisão dele pronta. Jesus sabia que ele estava ali para morrer. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A decisão dele já estava tomada. Já estava tomada, só faltava Pilatos tomar a decisão. E Pilatos demorou muito tempo para tomar a decisão. E, às vezes, acontecem essas coisas com a gente. Eu me lembro de uma... quando a gente fala de decisão, eu me lembro de uma canção de muitos anos atrás, Vencedores por Cristo, do nosso irmão, que já está lá na glória, que um dia a gente vai reencontrar, Sérgio Pimenta, que falava assim: toda estrada leva a algum lugar, mesmo que não seja onde se quer ir. É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir. Quando eu fiquei com essa canção na minha cabeça, de muito tempo, se não me engano, 1986, 87, quando eu era da Mocidade. Aí o pessoal deve estar: puxa, se você era da Mocidade em 86, 87, tem tempo, hein? Já deve ter gente fazendo as contas. Não precisa fazer, não. Tá? Não precisa fazer, não. Em 86, 87, eu tinha 19 para 20 anos. Então, assim, quando a gente... É uma canção muito antiga, mas eu lembro... isso ficou gravado na minha cabeça, que é exatamente pelo... É preciso escolher, é preciso decidir, ver a direção e então partir. Só que antes vem: toda estrada leva a algum lugar. E se a gente enxerga a nossa vida como uma estrada, ou um caminho, onde a gente tem que traçar uma jornada, normalmente a gente se vê diante de uma bifurcação, como estava Pilatos. Ele tinha duas escolhas para tomar. E a gente é forçado a escolher uma das trilhas. No próprio Evangelho, Jesus falou em Mateus 7, versículos 13 e 14, que nós temos diante de nós dois caminhos. Nós temos um caminho sem ele, que nos leva à perdição. E diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos que entram por ela. Ou seja, o caminho é largo, a porta é larga, é o mais fácil. Por outro lado, nós temos o caminho com Jesus, levando a cruz, que nos leva à vida eterna. Como, no versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. O caminho que leva à cruz, o caminho que leva à vida eterna, ele é estreito, ele é apertado, não é para todo mundo. São para aqueles que Deus escolheu. E a gente tem que decidir entrar nele. Ele é mais difícil.
mas o final dele é melhor do que o outro. Por quê? Porque o caminho com Deus te leva à vida eterna. E nessa vida eterna, o fim é você viver eternamente com Deus. E quando a gente vai viver eternamente com Deus sem o mal, significa que nós vamos ter tudo de bom. Imagina a melhor situação que você passou na sua vida. Agora imagina essa melhor situação que você viveu na sua vida, muito melhor e o tempo todo. Esse é o final do caminho com Deus. E o caminho com Deus, lembrando que é o caminho da cruz, ele nunca é solitário, ele trata as nossas fragilidades e, o mais importante, ele vence a morte, porque ele dá a vida eterna com Jesus. Porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Já o caminho sem Deus é o caminho sem Deus. E a gente tende a diminuir isso. Caminho sem Deus, caminho sem Deus. A gente aqui, mas Deus está aqui no mundo, tá? Vocês imaginem o que a gente vê aqui no mundo se Deus ainda não estivesse mais aqui. Tudo de ruim que você vê acontecendo hoje no mundo é o que iria acontecer todo o tempo. Ao contrário do caminho da cruz, que nunca é solitário, trata as nossas fragilidades e vence a morte, o caminho sem Deus é solitário. Você vai ficar sozinho, porque cada um vai tentar resolver o próprio problema, a própria vida, se é que isso é vida, né? Não trata as nossas fragilidades, ao invés disso, as expõe e nos torna mais frágeis, e é a própria morte. Ao invés de vencer a morte, o caminho com Deus vence a morte. O caminho sem Deus é a própria morte. Porque você não vai ter Deus. E se Deus é vida, se você não tem Deus, você não tem vida. Pilatos tinha diante de si uma escolha a fazer. Qual caminho tomar? De um lado, ele tinha o povo, do outro lado, ele tinha Jesus. Ele acabou escolhendo o povo. Sem saber, ele estava fazendo a escolha certa pelos motivos errados. Porque Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados. É preciso escolher, é preciso decidir. No mundo, a gente tem que tomar decisões, as grandes decisões que são tomadas, seja na política, seja na economia, seja no mundo corporativo, nas grandes empresas, seja o que for, decisões simples que você toma no dia a dia, você normalmente faz uma análise das possíveis vantagens, o custo que envolve a decisão que você tem que tomar, e às vezes a gente ouve também as pessoas, os amigos, a família, e aí a gente toma uma decisão. Para a gente seguir o caminho de Deus, a gente não precisa olhar nada disso. Se a gente perder muito tempo analisando, a gente é capaz de passar o tempo e a gente não tomar a decisão na hora certa. As histórias daqueles que decidiram escolher o caminho da cruz, a maior influência foi querer ter uma vida com Jesus. Eles não pararam para pensar o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, para eles era certo, eu quero viver com Jesus. Ninguém parou para analisar custo, opinião de quem estava junto, nem nada disso, tá? E, na realidade, não tem meio termo. Jesus diz que quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Ele falou isso. Mateus 12:30 diz, aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Você tem um caminho diante de você, você não pode ir até a metade do caminho, você não pode chegar na entrada do caminho, olhar para ele, ficar olhando e achar que está tudo bem. Você tem que seguir, tem que ir em frente. Esse era o problema de Pilatos, ele pensava que ao mesmo tempo ele podia agradar o imperador, agradar ele, e ficava pensando no custo de não fazer a vontade do povo.
E esse não fazer a vontade do povo é uma coisa complicada, porque isso a gente chama de, em política a gente chama de efeito manada. Assim, efeito manada, manada é manada mesmo, manada de boi, de búfalo, do que for, que vai todo mundo para um lado, aí você fica sem graça de ter uma opinião contrária à da maioria. E esse era o problema com Pilatos. Ele não queria ter uma opinião contrária à da maioria, e ali era a maioria esmagadora. E nós, cristãos, às vezes, nós temos que manifestar opinião contrária à da maioria, porque nós não estamos nesse mundo para agradar a maioria. Nós estamos nesse mundo para louvar a Deus, para agradar a Deus, o que é o único que importa ser agradado. Nem a nós mesmos nós estamos aqui para agradar. Não existe possibilidade de negociação, tá? Não, e tem outros textos que no Evangelho que a gente vê que não existe possibilidade de evangelização, de negociação. Por exemplo, quando o jovem rico foi perguntar para Jesus o que ele podia fazer para seguir a Jesus, Jesus disse para ele: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Alguém lembra o que o jovem rico fez? Não diz que ele não seguiu, mas ele ficou triste, porque ele tinha muito dinheiro. Ele ficou assim: puxa, eu vou perder tudo que eu juntei até agora para seguir Jesus. Também não dá para procrastinar, essa é uma palavra bonita, né? Procrastinar. Quem não sabe o que pensa logo em alguma coisa assim, horrorosa. Procrastinar significa adiar, tá? É adiar uma decisão, tá? A procrastinação é uma coisa que, quando a gente está adiando uma decisão, uma tomada de decisão, nós estamos procrastinando. E para seguir o caminho da cruz, nós não podemos procrastinar. E isso tem um outro exemplo, que é na parábola das virgens, só um versículo que fala assim: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. E aquelas que foram comprar o óleo, porque esqueceram de comprar o óleo era para acender a lâmpada, tá? Ficaram do lado de fora. Por quê? Não, tem tempo. Não, na hora certa. Eu tenho algum tempo de igreja, conheci muita gente, cresci com algumas pessoas em época de UMP, e eu tive um amigo que cresceu comigo na igreja, era um ano e meio mais novo que eu, cresceu comigo na igreja. E quando a gente estava mais ou menos na época de UMP, ele foi se afastando. Aí eu perguntei para ele: mas por que você afastou? Não, tem outras coisas, aquilo lá, aquele pessoal falando lá, parece tudo uma hipocrisia, uma falsidade. Eu disse: olha só, falsidade em todo lugar tem, é importante, está todo mundo buscando alguma coisa importante, né? Ele: não, olha só, na hora certa, eu volto. A hora certa não chegou. Ele se envolveu com droga, saiu, entrou de clínica de reabilitação, melhorava, voltava. Um dia ele cometeu suicídio. A hora certa não chegou. Nós não podemos procrastinar, nós não podemos adiar decisões. O caminho está diante de nós, nós temos que seguir por ele. A decisão precisa ser tomada quando ela se apresenta. Não podemos deixar para depois. Ver a direção e então partir. A direção é a cruz. O primeiro passo é com fé. E um exemplo prático disso foi Zaqueu. Zaqueu, se vocês lembram da história de Zaqueu, Zaqueu era um sujeito baixinho, provavelmente mais baixo que eu,
Jesus estava passando pela cidade e ele queria ver Jesus, subiu num arbusto para ver Jesus. Jesus virou para ele: Zaqueu, desce depressa que eu vou jantar com você. Zaqueu foi. Ele, ali no jantar, a presença de Jesus com ele foi uma coisa tão forte que transformou a vida de Zaqueu naquele momento. E ele disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele não discutiu antes com a mulher dele, nem com o resto da família, ele não pensou, ele simplesmente, naquele momento, ele levantou e disse: olha, a minha vida hoje precisa ser diferente. Tudo o que eu tive até hoje, eu quero viver do jeito que o Senhor está mostrando para mim. Foi um passo com fé. Viu a direção e partiu para ela. Outro exemplo, Paulo. Paulo estava na estrada para Damasco, levando cartas para a perseguição dos cristãos que existiam na Síria, em Damasco. No meio da estrada, uma luz enorme apareceu diante dele. As pessoas dizem que ele caiu do cavalo, mas no texto não diz que ele caiu do cavalo. Ele só diz, ele ficou cego. E a voz dizia, apareceu uma voz dele, que era Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a vida de Paulo, começa que o próprio nome dele mudou, era Saulo, virou Paulo. A vida dele mudou completamente. De perseguidor, ele passou a perseguido. Imagina, o camarada decidir de passar de perseguidor a perseguido. Por quê? Ele começou a pregar o Evangelho e a plantar igrejas por toda aquela região do Oriente Médio, chegando até os confins da terra. Que os confins da terra, na época, era a Espanha. Ele em Atos não diz que ele chegou até a região da Espanha, mas ele foi a Roma. E até durante o processo que ele estava sendo julgado, ele continuou falando do Evangelho. Um outro exemplo, que esse para mim é um exemplo mais forte, Mateus. Mateus era coletor de impostos. Mateus, o apóstolo, ele era coletor de impostos, publicano, coletava impostos para Roma, tinha dinheiro, né? Coletava impostos. Naquela época, fiscal de renda já tinha situação boa. Ele estava lá sentado na coletoria, Jesus passou por ele: vem e segue-me. O texto diz que ele largou tudo e seguiu a Jesus. Ele não parou para pensar o que ele estava deixando para trás. Ele largou tudo e partiu com Jesus. No texto que a gente leu, Jesus sabia qual a direção que o caminho da cruz tinha para ele. A direção era a morte. A decisão dele já estava tomada. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados. Ele não pensou, ele não hesitou, a decisão já estava tomada e ele seguiu adiante. Mas ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele era filho de Deus, mas ele também era homem. Ele sabia de tudo o que ele iria sofrer, mas para ele era mais importante que ele cumprisse a vontade de Deus. E às vezes a gente se vê diante de uma decisão e a gente fica pensando no que a gente vai perder. E a gente tenta negociar com Deus. O alvo do caminho é estar sempre junto com Deus. Será que a gente vai querer negociar isso? A gente tem que entender que o alvo desse caminho da cruz, o caminho é muito melhor, tá? Porque a gente viu aqui ao longo dessa série que ele não é solitário, ele trata, você nunca vai estar sozinho, ele trata das nossas fragilidades, ele vence a morte. Mas o caminho o final desse caminho é a gente estar com Deus o tempo inteiro. E quem teve a experiência de estar com Deus e estar sem Deus,
sabe muito bem a diferença que faz. Bom, finalmente, a gente tem um caminho diante de nós todos os dias. Tá? O caminho aparece diante da gente todo dia. E desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, e no dia seguinte a gente tem decisões para tomar. Mas se a gente tomou a decisão de seguir o caminho com Deus lá na frente, todas as outras decisões acabam derivando dessa principal decisão que a gente tomou lá atrás. Se você ainda não tomou, ou se falta alguma coisa para você voltar, ou se você conhece alguém que precisa decidir isso, está na hora da gente pensar, orar por quem está precisando tomar essa decisão, e se falta alguma decisão para você tomar, coloque diante do Senhor. Qual o caminho que a gente vai tomar? Isso é o pensamento que eu deixo aqui para a gente ficar na nossa cabeça durante essa semana. Qual o caminho que a gente vai tomar? Pilatos tomou o caminho mais fácil. Ele não decidiu, deixou o povo decidir. Lavou as mãos. Nesse texto não fala, mas ele lavou as mãos. Nos outros textos fala. O que a gente vai fazer? Vai lavar as mãos ou vai tomar a decisão correta de seguir no caminho com Deus? Para a gente terminar, existe uma outra canção antiga também, com letra do nosso irmão Sérgio Pimenta. Essa é mais antiga, de 1982, que diz assim: são tantas decisões que fazem nosso coração parar e hesitar na opção. Um só caminho há, Cristo, em que o viver não é mentir, sempre um sorriso que sentir. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor, porque podemos ouvir a Tua voz, Senhor. E colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, as decisões que precisamos tomar, que sejam tomadas de acordo com a Tua vontade, seguindo a orientação do Teu Espírito Santo. E se algum de nós está diante do caminho para andar junto contigo e ainda falta aquela decisão, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar incomodando, agindo e guiando essa pessoa para tomar a decisão de seguir no caminho contigo. Porque o Teu caminho não é o melhor, ele é o único caminho. Nós te agradecemos porque nós sabemos disso, nós conhecemos a verdade e te pedimos que Tu estejas nos capacitando para levar essa verdade a quem não Te conhece. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.